Certo dia, um pintor foi chamado à praia para pintar um barco. O dono do barco conversou com o pintor, acertaram os detalhes, as cores que ele queria que o barco fosse pintado, acertaram o valor, e o proprietário deixou o pintor na praia pintando seu barco e voltou para os seus afazeres. Enquanto o pintor estava no seu serviço, pintando o barco, ele percebeu que no fundo do barco havia um furo. Ele não havia sido contratado para consertar aquele furo, mas decidiu que enquanto ele esperasse o barco secar da primeira demão, ele iria fazer aquele serviço e consertar aquele buraco no fundo do barco. E assim fez. Enquanto a tinta secava da primeira demão, ele arrumou o furo que estava no fundo do barco. No final do dia, o proprietário chegou, elogiou o serviço do pintor, tinha ficado muito bonito, muito bem pintado, pagou o valor acertado, contratado no início, os dois se despediram. No dia seguinte, ao final da tarde, o proprietário do barco bateu na porta do pintor e entregou para o pintor um envelope cheio de dinheiro. O pintor se espantou: "O senhor já pagou para mim o serviço de pintura? Já está pago?" O proprietário do barco disse: "Esse envelope com esse dinheiro não é pelo serviço de pintura, é pelo buraco que você consertou no fundo do meu barco." O pintor disse: "Não pode ser esse dinheiro todo por um servicinho tão insignificante daquele?" O proprietário do barco disse: "Você não entendeu. Eu não avisei para você que meu barco estava furado e nem contratei você para consertar o furo do barco, mas você o fez, mesmo sem ter sido contratado. Ontem, quando eu cheguei em casa, deixei o barco, saí para outros afazeres. Quando eu voltei para casa, perguntei à minha esposa pelos meus filhos. Ela disse: eles foram para o bar pescar com o barco pintado. Eu fiquei desesperado, porque os meus filhos não sabiam que havia um furo no fundo do barco e os meus 2 filhos não sabem nadar. Eu fui para a praia ao desespero, já aos prantos, pensando no pior, quando de repente eu vi os meus filhos vindo de alto mar, sãos e salvos. Eu quase não pude acreditar. Corri até o barco e reparei que o furo havia sido consertado. Você não foi contratado para isso, mas você fez, e a sua atitude, a sua ação, o seu gesto salvou a vida dos meus filhos. Não existe dinheiro nenhum no mundo que possa pagar por sua gentileza." Meu amado irmão, minha amada irmã, veja essa parábola. Quantas vezes eu e você somos contratados ou somos chamados para fazer alguma coisa, somos colocados diante de situações onde nós temos que fazer escolhas todos os dias, e muitas vezes nós nos satisfazemos fazendo simplesmente aquilo que é o nosso. Quantas vezes a gente até poderia ir um pouquinho além, fazer um pouquinho mais, nos dedicar um pouco mais. Quantas vezes poderíamos estender a mão, falar uma palavra amiga, ir ao encontro de uma pessoa necessitada, dar um passo além daquilo que é o nosso normal do dia a dia. Quantas vezes nós desistimos de tentar ajudar? Quantas vezes nós nos negamos a fazer um pouco mais? Muitas vezes, meu amado irmão, minha amada irmã, aquele pouquinho a mais que nós fazemos pode salvar vidas. Quantas vezes nós podemos consertar um furo de um barco, trazer pessoas que estariam perdidas se não fosse o nosso gesto? Quantas vezes nós poderíamos consertar corações machucados, pessoas desesperadas, gente desesperançada, trazer de volta a vida, trazer do mar são e salvos, como foi o que aconteceu com aquele pequeno gesto desse pintor. Vamos pensar nisso, meu irmão. Vamos ir além. Não vamos nos contentar com a mediocridade. Não vamos ser cristãos média 7, não. O Senhor espera de nós que nós sejamos cristãos média 10. Vamos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance, tudo o que pudermos fazer, e assim podemos ter certeza, faremos muito bem a muitas pessoas. Pense, meu amado irmão, se essa pequena reflexão
fez bem para você, passe adiante.